a válvula, o TAV, está aprovado nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em todos os países mais desenvolvidos? Não. A Bélgica ainda não é obrigatório o reembolso desse tratamento, né? E é justamente nessa realidade da Bélgica que as autoridades brasileiras elas se centram, né? Eu acho que é válido a discussão sobre a incorporação de tecnologia, né? E o governo tem que fazer isso com muita responsabilidade. A Conitec, ela foi instituída por uma lei, antes não existia, antes era no compadrio, você chegava lá, que era amigo do secretário de Atenção à Saúde ou do ministro e levava aquele pleito. Hoje não. Hoje há uma lógica e essa lógica está regulamentada. E eles trazem esse contraponto. Nós achamos que devemos aprofundar essa discussão, mas não deve ser desconsiderado. Primeiro, que o sistema de saúde não tem um tratamento de igual eficácia. Segundo, que a questão hoje ela é judicializada. A maioria dos pacientes tem acesso através do judiciário. E isso agrava aquela situação de paternalismo da sociedade brasileira. Porque só quem tem acesso é quem tem condição de ter acesso ao poder judiciário. E acaba pagando muito mais caro. Então, se incorporar, nós médicos, poder público, podemos unir nossas forças para fazer com que o custo caia. Outra questão é o treinamento de médicos para fazer esses tratamentos. Isso não pode ser feito em qualquer lugar. Então, são alguns centros que devem realizar esse tratamento. Mas seria muito mais fácil controlar, não é, Marcelo? Porque isso não pode ser feito num pronto-socorro de periferia. Então, você teria que ter alguns centros de referência autorizados. Não seria difícil para o Ministério da Saúde fixar quais são esses centros? Porque eu acho que o medo da incorporação dessas novas tecnologias está mais nos abusos, né? Será que não vão aí começar a pegar todo mundo com mais de 70 e poucos anos de idade, um pouquinho de calcificação na aorta e sair colocando... Mas isso não é difícil de fiscalizar, justamente por haver poucos centros preparados para esse tipo de a proposta da sociedade é que isso seja incorporado em centros de alta performance, centros universitários. Existe uma rede chamada Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, REBRATS, até do próprio Ministério. Nessa própria rede, se colocar esses centros, isso seria, a seleção dos pacientes seria feita por esse Heart Team, ou seja, precisaria ter o aval do cardiologista intervencionista e do cirurgião, para que o paciente fosse incluído nesses protocolos, de tal sorte que a gente contemplasse essas pessoas, que é melhor ser contemplado assim do que vir por meio do ativismo judicial, que é a prática. Nós não defendemos isso. Esse sim é que pode vir sem indicação, não é verdade? Perfeito. Essa questão da problemática do idoso, eu confesso a você, Drauzio, que quando eu assumi a presidência da sociedade há 2 anos, eu estava muito preocupado com a questão dos honorários médicos, querendo melhorar os honorários médicos do cardiologista intervencionista, que nem de longe é o médico pior remunerado, né? Então a nossa preocupação era essa. Mas nós fomos atropelados por essa questão de cidadania, que é a questão da assistência ao idoso, né? Em meados do século passado, a nossa poeta maior, Cecília Meirelles, ela fez uma poesia que dizia assim: porque se morre de velhice, de acidente ou de doença, morro, Senhor, de indiferença. Aí no final ela completa: já não se morre mais de acidente, nem de velhice, nem de doença. Morre sim, Senhor, só de indiferença, né? Então nós clamamos para que essa indiferença em relação ao idoso, se não acabe, mas pelo menos diminua. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você.